Nós estamos em maio de 2025 e aí um dos assuntos aí que está em voga aqui no Brasil no momento, né, é a ferrovia transoceânica, né? Então o governo está em tratativas com a China, parece que praticamente já está batido o martelo com relação ao investimento bilionário para a construção dessa rodovia que vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico e vice-versa, né? Então, nesse mapa aqui, que é um mapa chinês, ele está ligando Salvador até um porto lá no Peru. Então, seria um acordo entre Brasil, Peru e China. Mas, se você pesquisar na internet, tem um monte de mapas mostrando diversos trajetos. Então, essa ferrovia transoceânica, que por vezes aí você encontra com o nome de ferrovia biooceânica, né? É uma ideia dos anos 80, né? Que é ligar, cortar uma ferrovia cortando o Brasil de leste a oeste. E aqui vocês vão ver alguns mapas que eu captei na internet mostrando esses diversos trajetos. Então esse aqui é um que está passando pela Bolívia e pela Argentina e chegando até o Chile, né? E não vai até o Peru, né? Então esse aqui, ele certamente não vai ser esse, porque parece que já tá fechado que vai ser até o Peru. Mas tem esse mapa. Tem esse outro aqui, tá vendo? Que vai de Salvador. Esse vai até o Peru, porém passa pela Bolívia, né? Provavelmente também esse não é, porque até onde a gente sabe, não vai passar pela Bolívia, né? Esse aqui já é um outro que, em vez de ser da Bahia, ele parte do Espírito Santo, né? E vai até o Peru. Mas me parece que não é esse também. E agora eu vou soltar um monte de imagens aí que eu baixei da internet e eu vou começar a falar pelos cotovelos aqui. Bem, essa ferrovia transoceânica, prioritariamente, acredito que será meramente para transporte de carga. Eu não sei se ele vai ter alguma coisa com relação a transporte de passageiros. Porém, o meu vídeo, esse assunto serviu de gancho para falar do transporte de passageiros, né, que eu acho mais interessante. Então, veja a evolução do transporte ferroviário no Brasil, desde 1930. Né? Então, a gente tem aqui 3 mapas, e aí em 1930 você vê que a malha ferroviária estava relativamente bem desenvolvida, né? Na região sudeste, um pouco na região sul e na região nordeste, por causa da colonização após o descobrimento, né? Então, com a vinda da família real para o nordeste, depois a migração do eixo econômico aqui para a região sudeste e sul, né? E aí a gente vê o reflexo disso na malha ferroviária. Só que aí, daí até 1960, cresceu pouco, né? Não cresceu muito, né? Então veja aqui, por que tem 1960? Porque 1960 é o ponto de inflexão da malha ferroviária no Brasil. Então, desde que inventaram o trem e começou a desenvolver o transporte ferroviário, até 1960, o crescimento foi uniforme da malha ferroviária, foi num crescendo constante. E aí, em 1960, você veja que até 2016 praticamente não cresceu quase nada. Então, 1960
foi o ponto, o auge. A partir daí, começou a decrescer a malha ferroviária, que a gente vê nesse gráfico aqui, ó. Então você veja que desde o início, do século XIX até 1960, houve um crescimento constante da malha ferroviária. Aí em 1960 começou a decrescer, né? Mas por quê? Aqui justamente foi a administração do Juscelino Kubitschek, usando JK. Então o Juscelino Kubitschek priorizou o transporte rodoviário. Então ele deixou em segundo plano o transporte ferroviário, então a gente vê o reflexo aqui. Então a partir daqui até os dias de hoje, só decresceu o investimento em ferrovias, né? Tanto do transporte de carga como de passageiros. O de passageiros foi pior ainda, né? Que foi desativando, né? E até hoje está assim. Então, a gente vê transporte de passageiros por trem somente nas grandes metrópoles, né? Então veja aqui imagens de trens de carga e ferrovias, imagens antigas, né? Isso aqui é uma imagem mais recente, né? Aqui mais um trem de carga. E aqui é um mapa, né, mais recente da malha ferroviária atual, que vocês podem ver que não é muito diferente daquela de 1930 ou de 1960. Então, evoluiu muito pouco, né? Tendo em vista a extensão territorial do Brasil. Aqui já é um outro mapa, né, similar ao anterior. E aqui eu vou traçar um paralelo com o transporte ferroviário do Japão, né? Porque eu estive lá trabalhando como peão entre 1994 e 1997. Fiquei até o final de 1997, quando eu retornei. E aí vocês vão ver a diferença brutal entre as malhas ferroviárias do Japão e do Brasil, e a diferença quantitativa e qualitativa, né? É óbvio, o Japão é um país pequeno, é muito mais fácil você implementar um sistema ferroviário eficiente. O Japão tem uma extensão territorial, eu vi já há vários anos atrás, que é parecida com a do estado de São Paulo, em extensão territorial. Então é bem menor, né? Mas eu penso assim, né, pessoal? Eu acho que quanto maior é o território, mais compensa você ter transporte ferroviário, né? Então, quanto maior a distância, mais benefício você vai ter no transporte, tanto de carga como de passageiros, né? Mas o Japão, como é um país pequeno, fica muito mais fácil, né, para você interligar. E fora a cultura mesmo, né? Lá já a cultura já é bem antiga de transporte por trem, tanto de carga como de passageiros. E aqui nesse mapa vocês estão vendo a malha ferroviária da região metropolitana de Tóquio. Então, aqui, ó, onde eu estou com o cursor aqui, ó, um pouco deslocado à direita aqui, ó, e para baixo é o aeroporto de Haneda, né? E aqui mais bem no cantinho à direita, assim, um pouquinho para baixo do centro do mapa, o aeroporto de Narita, que é onde eu desci em 1994, né? E aqui, ó, bem aqui abaixo, um pouquinho à esquerda, está a cidade de Yokohama, a estação de Yokohama. Então, esse mapa aqui, ele está contemplando todas as linhas e todas as estações de trem da região metropolitana de Tóquio, inclusive o trem-bala. Então, tá completo esse mapa aqui. Então, veja só que coisa maravilhosa, que você praticamente não precisa ter carro lá no Japão para você se deslocar, né? Então, eu aqui, por exemplo, eu não consigo ficar sem carro. Eu tenho um carro velho aqui e eu não... Quando eu tenho que ir para qualquer lugar que seja para
para ir para distâncias curtas ou longas, eu preciso do carro, porque eu tenho o ônibus, né? O ônibus leva para onde eu quero, tudo bem, tá? Mas só tem essa alternativa. E se eu quiser ir para uma cidade, por exemplo, Campinas, que é uma cidade grande, eu tenho o ônibus. Tá? Então, não há um impedimento do deslocamento, porém, a diferença para o trem, depois que eu vivi lá no Japão, é uma coisa maluca. A eficiência e o conforto é muito grande. Porque, olha, aqui você pega de norte a sul e de leste a oeste. Olha a quantidade de ramais que você tem. Então, lá no Japão, eu podia facilmente comprar um carro. Pelo menos nos anos 90, era muito fácil fazer você obter a carteira de motorista, a transferência, né? Então, você sendo habilitado aqui no Brasil, levando a sua carteira de motorista lá, você consegue obter a sua carteira lá. É muito mais difícil para um japonês nativo lá obter a habilitação lá pelo treinamento que é exigido do que um estrangeiro. Porque um estrangeiro, ele leva a carteira dele, eles pressupõem que você passou por um treinamento tão rigoroso quanto o deles. E aí eles fazem apenas uma transferência lá. Parece que não precisa nem de passar por prova, nada. E aí você consegue comprar um carro com muita facilidade por causa do seu salário que você recebe lá. Em 6 meses você consegue comprar um carro, nem que seja parcelado e usado. Mas eu nunca tive necessidade, nesses quase 4 anos que eu fiquei lá, eu nunca tive necessidade de comprar um carro. Eu fiz tudo por trem. Principalmente as viagens turísticas, né? Porque eu, num dado momento lá, eu me apaixonei pelas coisas de lá e eu quis conhecer tudo, o máximo que eu pudesse conhecer. E também para os compromissos de cotidianos, por exemplo, renovar o visto, meu visto de turista, também ia por trem, fazia tudo na maior tranquilidade. Os locais, os edifícios lá da imigração, tudo tinha tem uma estação por perto. E aqui tem a linha de trem-bala lá do Japão, que lá é chamado de Shinkansen. Então, isso aqui é um mapa das linhas do trem-bala. E eu quero aqui contar uma historinha e destacar, né? Aqui onde eu estou apontando com o cursor, tem aqui ó, no extremo norte do Japão, a Aomori, né, a província de Aomori, e aqui essa ilha grande no norte que é Hokkaido. Então, em 1996, circulava no Japão 4 jornais brasileiros. Né? Num deles, eu li que o Japão, a companhia de trem lá, tinha inaugurado uma linha de trem entre Aomori e Hokkaido, né? A província de Hokkaido. Hakodate, eu não sei se é o nome da cidade aqui, está escrito aqui Hakodate, né? Então essa linha foi inaugurada em 1996. E a curiosidade é o seguinte, que eu li no jornal, né? A passagem de trem-bala nessa linha aqui, ligando Aomori até Hakodate, ela é mais cara do que a passagem de avião. Né? E aí eu falei, nossa, mas mesmo assim fizeram o trem-bala? Fizeram porque eles fizeram uma pesquisa muito grande sobre o assunto. Eles entrevistaram um monte de gente da região, e eles viram que o tempo bruto entre a estação de trem de Aomori até Hokkaido, né, iria ser mais rápido do que por ponte aérea. Porque a ponte aérea, você ia perder tempo no check-in. Então, o check-in que era decisivo para que o deslocamento por trem-bala seja mais rápido. Aí um monte de gente falou que ia preferir pegar o trem-bala, apesar de ser mais caro, do que o avião. Olha que interessante.
E aí, partindo de todo esse estudo, dos custos, eles decidiram fazer essa linha de trem-bala, e assim foi feito, e está até hoje. Agora, o que acontece? O check-in foi agilizado com o desenvolvimento da internet, né? Ficou mais rápido fazer check-in agora. Então, hoje, por exemplo, eu não sei como está lá, né? Acredito que pode ser que tenha caído a frequência de viagens pelo trem-bala e aumentado a aérea, né, por avião. Mas lá não tem tanto problema assim de demanda, porque não tem problema econômico lá, né? A população não é por causa de uma pouca diferença lá que eles vão deixar de usar determinados tipos de transporte. E aqui é uma imagem de uma estação lá do Japão, né? Aqui um trecho de uma ferrovia. Aqui é um museu mostrando um trem bem antigo e reformado, né? E aqui é um trem que é o trem local, que lá no Japão é chamado de Futsu, e que a gente lá chama de pinga-pinga, que é o trem mais lento que existe, porque ele para em todas as estações e ele tem esse aspecto meio quadradão, tá vendo? Então esse aqui é um estilo de trem que tem lá. E lá no Japão tem 6 tipos de trem. Olha, aí essa aqui é uma diferença substancial aqui, né? Além da diferença da quantitativa, né? Os tipos de trem que tem lá. Então, tem esse aqui que é o pinga-pinga, certo? Tem o trem rápido, chamado de rápido. Ele é um trem, chama rápido, porém, ele não é tão rápido assim. Por quê? Porque ele somente deixa de parar em algumas estações com relação ao pinga-pinga. Então, ele é um pouco mais rápido, então é chamado de rápido. Mas tem uma outra modalidade que ele é mais rápido do que o rápido, que é o expresso. Então, aqui é um outro pinga-pinga, né? Pinga-pinga, né? Tá vendo? Ele tem esse jeitão meio quadradão. Esse aqui, pode ter certeza que é o pinga-pinga. Para em todas as estações. Esse aqui, eu vou abrir um parênteses, né? Esse estudante aqui, então a companhia de trem ia desativar toda uma linha e ia desativar as estações. Porém, essa estudante, se fizesse isso, ela não ia conseguir concluir os estudos dela. Por quê? Porque além de ser longe o curso dela, os pais não iam poder ajudá-la para fazer esse deslocamento. Eu não sei se por que razão, né? Não sei se por não ter carro ou por não ter pais. E aí a companhia de trem resolveu fazer o quê? Manteve a linha de trem funcionando até ela terminar o curso. Olha que coisa bacana, que coisa maravilhosa. Então, o trem tinha data para ser desativado, a linha inteira, né? Porém, resolveu manter a linha exclusivamente para essa estudante terminar o curso. Olha só que coisa linda. Agora sim, esse aqui é o expresso. Tá vendo? Esse aqui é o expresso. Pessoal, aqueles trens quadradões ali, eu acredito até que o rápido talvez seja naquele estilo também. Porque o rápido, ele é um trem que ele somente algumas estações ele deixa mas ele para em bastante. Apesar de ter o nome de rápido, ele para em muitas estações, tá? Então pode ser, eu vou confessar que não sei te dizer. Agora, esse aqui seria o expresso, entendeu? Então o expresso, que já vai ter esse aspecto aqui, um pouco mais estilizado, mais modernoso, né? Tá vendo? Ó, esse aqui também eu acho que é o expresso. Olha só a locomotiva dela, ó, a parte da frente. Tá vendo? Esse é expresso. Aí tem o expresso. O semi-expresso, ele eu acredito que o semi-expresso
vai ter essa cara também, esse aspecto aqui, o semi-expresso. Por quê? Ele vai ser bem mais rápido do que o rápido, tá? Porém, ele vai parar em mais estações. Então, olha quantas modalidades que tem de trem lá para proporcionar o máximo de agilidade e conforto para o habitante, né? Para o morador japonês. Olha que o... E também tem o expresso limitado. O expresso limitado, tirando o trem-bala, ele é o mais rápido que tem. O expresso limitado. Aí o que, que acontece, né? Na época eu comprei um bilhete chamado JR Pass, PASS, que é o que? É um ticket onde você pode entrar e sair de qualquer trem, só que tem que ser da JR, não poderia ser daquelas privadas, aquelas a Quintetsu, por exemplo, a Meitetsu, tinha umas lá que elas são... Porque a JR ela foi parcialmente privatizada. Ela é uma parte estatal, uma parte privatizada. Então, o bilhete só dá direito aos trens da JR. Mas, eu me lembro, na época, não dava direito ao trem-bala. Eu não sei se tinha um ticket para poder para você poder usar o trem-bala, mas o que eu comprei não dava. E, se não me falha a memória, o ticket que eu comprei era de 3 dias. E hoje, pesquisando na internet, os tickets lá parece que são de 7 dias, tem o de 14 e tem o de 21. Aí como funciona, né? Você compra esse ticket e vale por todos esses dias para você entrar e sair de qualquer trem. Entendeu? Inclusive parece que tem um ticket também que vale para o trem-bala, muito mais caro, lógico, né? E aí o que eu queria acrescentar é que eu não sabia, eu achava que o meu ticket valia só para o pinga-pinga. Mas não. Para o semi-expresso, o rápido semi-expresso, ele vale. Eu só não sei se ele vale para o expresso limitado, porque o expresso limitado ele é super luxuoso, eu não sei. Mas para o expresso eu acredito que valeria sim, e eu não sabia, então... Teve uma vez que num feriadão eu fui até Tóquio e eu peguei o pinga-pinga. Demorei 6 horas para chegar lá. Então eu poderia ter pegado o expresso, entendeu? Ou o semi-expresso. Eu acho que até o expresso eu poderia pegar. Eu iria chegar lá muito antes, entendeu? Mas eu achava que o ticket não me dava direito. E na verdade dá. Olha só, isso aqui também é da categoria do expresso, expresso limitado. Esse também. Olha quantos designs, né? Quantos desenhos de trem diferentes, né? Esse tipo de trem eu vi bastante, né, em locais turísticos. Tipo assim, parque de diversões, aquário, né, com cabine assim transparente, com bastante vidro. Ó, esse Safir Odorico é um trem que foi inaugurado em 2019. Então é bem recente esse trem aqui, ó. Ele é da categoria do Expresso Limitado, acredito eu, ó. Olha o interior dele, ó. Esse aqui eu acho que o ticket, eu acho que pode até ter o ticket JR Pass, mas vai ser bem mais caro. Esse aqui eu acho que é esse aqui é o Expresso Limitado. Ó, aqui, ó. Uma outra parte do interior do trem. Pessoal, no Brasil aqui muito atrasado demais a parte do trem, né? Agora, aqui as imagens de trem-bala, né? Aqui é uma garagem mostrando trem-bala e trens expressos, né? Uma foto aqui de um trem-bala com o Monte Fuji de fundo, né? Coisa bonita, olha. Então, pessoal, é isso que eu queria falar sobre o trem de passageiros.
Comecei falando sobre o trem de carga, que é aquela ferrovia transoceânica, mas o que eu queria destacar mesmo é o trem de passageiros, né? Abraço a todos.